Conversa. A presidência... Perdão, está aberta a sessão. Aos estudantes das galerias, representantes, eu sei que sempre há, e eu, em primeiro lugar, quero agradecer porque vocês, da outra vez e agora, solicito quando a gente começa a falar, vocês permitem que o parlamento funcione. Eu hoje, como disse, recebi um grupo de estudantes lá e tratamos o modo operacional de trabalhar. A gente não tem a capacidade de filtrar as pessoas do meio, mas muito mais do que frequentar a Assembleia, o que eu entendi hoje lá e trabalhei é que vocês querem que o relatório seja aprovado e que os dois destaques não sejam aprovados. Então, eu já tinha conversado com o deputado André Correia e com o deputado Edson Bertassi, e a presidência, para agilizar os trabalhos, vai retirar de pauta todos os vetos, para que passemos imediatamente a votar os destaques dos relatórios. Há sobre a mesa o requerimento de destaque, deixa a presidência ver o número, do deputado Luiz Martins, para a inclusão de Zamir Participações Limitada. Não havendo quem queira discutir, encaminhar a votação do requerimento de destaque. Encaminhado, senhor presidente. Vai querer encaminhar, deputado? Vou. Quer votar? E declarar voto? Então... Tá legal, então a declaração de voto. Não, o destaque que inclui a Zamir Participações Limitada, grupo controlador da Galileu Administração de Recursos e um dos seus diretores. Em votação, os senhores que aprovam queiram permanecer como estão, aprovado, passa a incluir o relatório. Verificação. Senhor presidente Paulo Mello, é um absurdo que Vossa Excelência está fazendo aqui dentro dessa verificação casa. Solicitada pela deputada. Não pode ter sessão hoje aqui com o que está acontecendo lá de fora dessa casa. Verificação. Presidência solicita que se desligue o microfone. Como é que Vossa... verificação solicitada pela deputada Clarissa Garotinho em votação. Está aberto o processo de verificação. A presidência esclarece. Perfeito, deputado. Estamos em votação. Senhor presidente, para encaminhar o voto sim. Deputado não vai entrar na casa trazendo multidão se não for acordado com a presidência. Eu atendi a reivindicação de Vossa vocês. Vocês estão aí. Excelência não atendeu o telefone desde cedo que eu estou ligando para Vossa Excelência. Vossa Excelência não atendia o telefone. Como é que Vossa Excelência pode permitir professores que fazem parte de uma universidade que vai ser votada aqui hoje, estarem lá do lado de fora e serem tratados da maneira como estão sendo tratados? A presidência já solicitou o desligamento do microfone. Estamos em processo de votação nominal. Para a orientação de bancada. Orientação de bancada pelo PMDB, caminho o voto sim, presidente. Perfeito. Para encaminhar pelo PDT. Pelo PDT, deputado Luiz Martins. PDT vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, as bancadas de votação não estão entrando o voto. Do lado direito. Já está votando já, deputado. Já está votando. Deixa de ser... Para encaminhar, deputado Robson Leite. Presidente, para encaminhar pelo Partido dos Trabalhadores, o voto é sim pela inclusão do senhor Adenor Gonçalves, conforme o destaque apresentado pelo deputado Luiz Martins. A bancada do PT vota sim, presidente. Para orientar a deputada Clarissa Garotinho pelo PR. Senhor presidente, Robson Leite, Vossa Excelência que é relator da CPI, Paulo Ramos, presidente da CPI,
Vocês não devem deixar votar essa CPI quando a multidão interessada por ela está do lado de fora, proibida de entrar nessa casa. Isso não pode ser votado aqui hoje, é uma vergonha o que está acontecendo. Eu não fui parte dessa CPI, mas eu entendo a angústia das pessoas que estão lá fora. Chamando força policial para colocar deputado para dentro, isso é uma vergonha, presidente. Perfeito. Contra estudante não tem ninguém armado. Deputada, contra professor que faz parte dessa universidade. Orientação de Vossa Excelência. Duas galerias vazias aqui dentro. Duas galerias. Eu não vou orientar nada, porque eu me recuso a participar dessa... Então, a presidente solicita que desligue os microfones e continue o processo de votação. PRB vota sim. PCdoB vota sim. Solicitando aos senhores deputados que proceda a votação nominal, por gentileza. Vota sim, senhor presidente. Edno Fonseca vota sim. Por favor, deputado Edno. Para orientar a bancada, senhor presidente. Para orientar. Deputada Janira. Não, só para dizer que o pessoal vota sim, senhor presidente. Perfeito. Dionísio Lins. Presidente, o Partido Progressista vota sim. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, o PSDB votou sim. PSDB vota sim. Deputado Nilton Salomão, estamos votando... Presidente, o painel não está liberado. Presidente, o terminal não está liberado. Deputado Nilton Salomão votando a presença. Deputado Motinho para votar. Isso é um absurdo. Não, a gente já está afastando eles com o extintor de incêndio, que é o que a gente tem atualmente, estamos botando tapume. Perfeito. Acabaram de jogar um coquetel molotov dentro da Assembleia, mas está sendo controlado. Vai ver porque... Deputada... Manda as pessoas darem presença primeiro. Presidência tem que dar a presença primeiro. Presidência vai fazer a chamada nominal. Alexandre Correia. Altineu Cortes. Aspásia Camargo. Átila Nunes. Bruno Correia. Clarissa Garotinho. Coronel Jairo. Doutor Gotardo, enfermeira Rejane, presente, vai votar. Tem que dar a presença. Fábio Silva. Geraldo Moreira. Geraldo Pudim. Graça Pereira. Gilberto Palmares. Presente, vai votar. Iranildo Campos. Lucinha, Márcio Pacheco, Marco Figueiredo, Marcos Abraão, Marcos Soares, Miriam Rios, Pedro Fernandes, Roberto Dinamite, Samuquinha, Xandrin. Segunda chamada, Alexandre Correia, ausente. Altineu Corte, ausente. Aspásia Camargo, ausente. Átila Nunes, ausente. Bruno Correia, ausente. Clarissa Garotinho, presente. A presidência solicita a anotação, se não votar, de abstenção, conforme determina o regimento. Perfeito. Coronel Jairo, Vossa Excelência não vai votar? Então está cancelada a verificação, tendo em vista que está aprovado. Que quem pede a verificação tem que votar. Em votação, Votar a deputada Clarissa Garotinho. Coronel Jairo. Doutor Gotardo. Ausente. Fábio Silva. Ausente. Geraldo Moreira. Ausente. Geraldo Pudim, ausente. Graça Pereira, ausente. Iranildo Campos, ausente. Lucinha, presente, vai votar. Presidente, o Edson só vai poder votar. Vazias, e um monte de professor do lado
Tá bom, meu amor. Pedro Fernandes, ausente. Miriam Rios. Essa casa não pertence ao senhor para você deixar as pessoas. Eu solicito trabalhar. O quê? Força policial não, para me tirar claro daqui? que não, deputado. Aonde está Roberto isso? Dinamite, Eu não posso ficar ausente. aqui, Samuquinha, ausente. Xandrinha, ausente. Presidência, deputado Edno Fonseca votou sim, né? Então, deputado, cômputo o voto do deputado Edno Fonseca, 48. Votaram 48 senhores deputados. O requerimento de destaque foi incluído no relatório. E a presidência, a pedido dos autores, retira os 2 destaques que pediam retirada da matéria. Então, a matéria, o relatório foi aprovado e eu parabenizo a vocês que tiveram hoje a reunião. Está aprovado na íntegra, com a inclusão de mais um capítulo no relatório final. Declaração de voto, deputado Luiz Martins. Senhor presidente. Deputado Luiz Martins. Eu quero... Deputado Luiz Martins. Eu quero declarar meu voto e justificar porque eu fiz o destaque, incluindo o seu Adenor Gonçalves dos Santos. Eu fiz parte da CPI, não tive uma atuação tão preponderante, muito bem conduzida pelo presidente Paulo Ramos e pelo relator Robson Leite. Quero dizer a Vossa Excelência, a todos que nos assistem, a não inclusão do senhor Adenor, que a CPI acreditou naquele momento que ele estava assumindo a partir de março, e a CPI teve término em maio, a proposta dele que ele encaminhou por escrito à comissão e nada cumpriu. Então a comissão foi de boa vontade, não convocou aqui. Só que esse cidadão, senhor presidente, que tem o nome Adenor Gonçalves dos Santos, que é conhecido, ele não cumpriu absolutamente nada que ele mandou para a CPI. Absolutamente nada. Com isso, os estudantes ocuparam as reitorias da Gama Filho e da universidade, por falta de compromisso desse cidadão. Por isso que eu incluí no relatório final, estou justificando o relatório final, para que ele seja por apropriação indébita e estelionato, incluído no relatório. Então, só parabenizar o deputado Paulo Ramos, o Robson Leite, ele não estava incluído porque ele com falsidade ideológica junto à CPI. Então, parabéns a todos os deputados que incluíram esse cidadão que tanto malefício traz para a educação do Estado do Rio de Janeiro. Declaração. Deputado Robson Leite, seguido deputado Enfermeira Regiane e deputada Clarissa Garotinho. Presidente, quero inicialmente aqui agradecer ao deputado Edson Albertassi, ao deputado André Correia por terem retirado os destaques, por entenderem a importância do momento político. Eu, por telefone, conversei longamente com o deputado Albertassi e tinha dito a ele que se ele retirasse, eu iria reconhecer. Ele tinha dúvidas com relação especificamente à Universidade de Campinas, esclarecia as dúvidas e hoje ele teve esse gesto de retirar os destaques. Quero parabenizar os dois, agradecer. E agradecer também ao deputado Luiz Martins. É fato, a CPI, no seu momento final, foi quando o senhor Adenor assumiu e não veio depor. Nós colocamos isso no relatório e tinha assumido o compromisso de resolver os problemas. Os problemas não foram resolvidos, muito pelo contrário. Aprofundou-se a crise e é oportuno. Foi muito bom, extremamente positivo, o deputado Luiz Martins dar essa colaboração, incluindo também o senhor Adenor Gonçalves no rol de indiciados da CPI. Quero agradecer a todos os deputados, foi um trabalho difícil, mas importante. Acho que essa casa dá uma demonstração de profunda sensibilidade. Eu quero agradecer a Vossa Excelência, que nunca se negou de receber os estudantes, professores e pais, votou favoravelmente, já tinha manifestado sua contrariedade com relação aos destaques e hoje temos aqui um avanço importante, que foi a aprovação do relatório da CPI, com uma colaboração fundamental do deputado Luiz Martins. Muito obrigado, presidente. Deputada Regiane, seguida a deputada Clarissa Garotinho. Depois, deputada Janira, deputada Cida.
declarar meu voto, lembrando aqui que Vossa Excelência, a sua sensibilidade de receber os estudantes agora numa comissão, a UJS, a UNE, e conversar com os estudantes a respeito desses destaques. Agradecer à Casa por ter retirado aos dois deputados, Albertas e ao deputado André Correia, de ter tirado esses destaques sobre a questão do indiciamento. E buscar uma compreensão da Casa, que ninguém quer destruir essa Casa. Agora, na realidade, a gente quer o diálogo, como sempre tivemos, e Vossa Excelência soube dialogar com os estudantes nesse momento especial, nesse momento específico. Então, estamos de parabéns, sim, porque essa CPI tem que ir à frente e aqueles, principalmente o senhor Agenor Gonçalves, que foi o responsável por essa questão dentro da universidade, que ele seja indiciado e seja responsabilizado pela falta de condições dos estudantes na Universidade Gama Filho. Muito obrigado, senhor presidente. Presidência esclarece que o relatório aprovado será encaminhado às autoridades competentes conforme previsto no próprio projeto de resolução. Será encaminhado à OAB, MEC, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual, inclusive a chefia de Polícia Civil. Deputada Clarissa Garotinho, deputado Luiz Paulo está inscrito. Eu espero que meu microfone não seja novamente cortado durante a minha fala, que é uma covardia de Vossa Excelência, que não aceita ouvir o contraditório, ficar cortando o microfone das pessoas. Eu estou ligando para Vossa Excelência desde 3 horas da tarde, tentando resolver não o problema dos jovens de partidos políticos, que estão corretamente também nessa luta, como a UJS que se encontra aqui dentro, mas resolver o problema dos alunos da Gama Filho e da universidade e de professores que estavam lá fora e que não tem o seu nome na listinha feita por Vossa Excelência, porque eu estava lá o tempo inteiro. Só entrou quem tinha nome na lista, uma lista previamente preparada. Para entrar nessa casa, Vossa Excelência, depois de 1h30, resolve me atender no telefone. Eu estou na porta que estava trancada a pedido de Vossa Excelência, que chamou a força policial para colocar deputado para dentro. Isso é uma vergonha. Eu não vou entrar nessa casa debaixo de força policial, ainda mais vendo um monte de jovem desarmado, querendo estar aqui para votar a CPI da sua universidade. 2 galerias aqui inteiras vazias. Se o Robson Leite quis fazer acordo porque tinha que votar logo o relatório, eu não vou aqui concordar com essa postura. Se a CPI ela avança por um lado, porque vota e inclui nomes de gente como Márcio André Mendes Costa, que merece sim ser indiciado, que merece sim ser denunciado. A CPI cumpriu o seu papel, mas Vossa Excelência, no exercício da presidência, presta um desserviço à democracia nesse Estado, quando deixa os interessados do lado de fora e as galerias aqui, todas fechadas, sem ninguém dentro. Vossa Excelência hoje faz isso porque o seu partido e o seu governo não foi competente para manter o Estado democrático de direito nesse Estado. As pessoas estão sendo vítimas de um governo que vocês estão desconstruindo, de uma ditadura que vocês estão impondo dentro dessa casa. Vossa Excelência é um covarde. Eu me recuso a vir ter que trabalhar entrando com força policial, que do lado de fora ficou o deputado Marcelo Freixo, o Chiquinho da Mangueira, a Claise, o Tiago Pampolho e um monte de deputado, que depois você abriu uma outra entrada para todo mundo entrar e impedir os estudantes. Se Vossa Excelência quisesse fazer acordo, quisesse conhecer de verdade quem está lá fora para botar aqui dentro, tinha atendido o telefone há 1h30 atrás, tinha ido lá para ver quem é que estava lá fora. Lá não tem militante do meu partido. Eu não conheço as pessoas que estão lá fora. Mas agora vai ser assim? Nós vamos ter que fazer sessão aqui dentro, deixando o povo do lado de fora? Não é a primeira sessão que isso acontece. Essa casa aqui não é de Vossa Excelência. Essa casa é do povo. Concluo. E ela deve estar aberta ao povo. Perfeito, deputado. Só o seguinte, só uma pergunta. Eu queria saber, porque quando eu atendi hoje, se quem me entregou a lista foram os estudantes da carteirinha. Pega a lista com a segurança da casa, porque eu não estou mentindo. Quem me entregou?
Quem me entregou a lista hoje? Tá, perfeito. Senhor presidente. Então, deputado André Correia. Senhor presidente, inicialmente eu quero felicitar Vossa Excelência pelo equilíbrio, Deputada Janira em seguida. pela serenidade, porque tem algumas pessoas que jogam no quanto pior, melhor. Tem pessoas que radicalizam, tem pessoas que querem o conflito, não querem o entendimento. Tem pessoas que apostam, como disse aqui, no quanto pior, melhor. E Vossa Excelência teve equilíbrio, teve serenidade, recebeu a representação dos estudantes, né? Nos fez um apelo, e quero deixar aqui claro, senhor presidente, que atendi o apelo de Vossa Excelência. Eu estou no meu 5º mandato. Eu tenho orgulho, vou falar com a boca cheia, eu tenho orgulho de ser político. Eu tenho orgulho de representar uma parcela da sociedade. Eu não me intimido com vaia nem com aplauso. Eu sigo a minha consciência e sigo aqueles que me decidiram com muita honra chegar a esse parlamento. Senhor presidente, respeito profundamente o deputado Paulo Ramos, o deputado Robson Leite. Não tenho uma vírgula a dizer em relação a esse relatório que colocou as mazelas, as falcatruas, as bandalheiras do Grupo Galileu, desse senhor Márcio André, que pelo que eu vejo pelas páginas de jornais, pelo que eu ouço, pelo que eu vi, pelo que li desse relatório, merece tudo aquilo que está nesse relatório. Mas por dever de justiça, senhor presidente, abri mão do destaque que fiz em relação ao Grupo Croton, que continuo achando, em que pese ter aberto mão do destaque, que os termos que foram colocados aqui, com todos os documentos que eu recebi, e recebi como recebo a todos, recebi aqui o ex-ministro Valfrido Maris Guia, a quem eu reputo uma pessoa correta, que me apresentou uma série de elementos que contrariam o que foi colocado aqui em relação à formação de quadrilha, lavagem e estelionato. Portanto, senhor presidente, em nome do entendimento, e sobretudo por eu ser líder do governo, para não misturar uma posição do deputado André Correia com a posição do líder do governo, porque o governo não tinha nada com essa minha posição. Resolvi retirar o destaque, mas não mudo a minha opinião. Acho que nesse ponto o relatório não faz justiça. Por isso peço a Vossa Excelência que transcreva na íntegra essa defesa que está aqui no Diário Oficial, juntamente com a aprovação do relatório. Presidência defere. Mas, mais uma vez, para os estudantes que não entendem o modo legislativo, o relatório está aprovado na íntegra, como vocês leram, os destaques não foram incluídos, só foi incluído o deputado, o destaque do deputado Luiz Martins, que é de inclusão, na pauta. Então, não teve nenhum, foi retirado nada, só foi incluído, tá? Deputada Janira, em seguida deputada Cida e deputada Inês. Bom, senhor presidente... Deputado Gilberto também. Senhor presidente e demais parlamentares, eu quero começar parabenizando o deputado Paulo Ramos, presidente da CPI, parabenizando o deputado Robson Leite e todos os parlamentares que participaram do debate da CPI. Eu ouvi um pronunciamento do deputado Paulo Ramos, que eu achei muito interessante, que quando ele começou a falar, ele falava chamando a nossa atenção, não só para a denúncia de corrupção, enfim, para os desvios, mas chamando a atenção para as milhares e milhares e milhares de famílias, né, que têm um sonho de ver os seus filhos concluírem uma universidade e um sonho de ver os seus filhos poder, a partir daí, ter uma profissão e serem membros produtivos da sociedade, como colocou ali o deputado. Então, eu acho que essa é a dimensão que o resultado dessa CPI pode ter. Na verdade, o resultado da CPI ainda não resolveu nada. Vai ser aquilo que foi encaminhado pelos órgãos, né, controladores, Ministério Público, Polícia, enfim. O resultado desse trabalho ele é importante para municiar aqueles que efetivamente podem parar essa quadrilha que está aí dentro, né, das universidades privadas, fazendo todos os desmandos, como a própria CPI denunciou. Então, em função de nós nos hierarquizarmos pela política, o resultado desse plenário aqui, né, com todos os contratempos, com todas as discussões, foi que a política que a maioria da CPI
que a política que os estudantes que estão na galeria e que a política que os estudantes que inclusive estão lá fora queriam ver concretizadas, essas políticas foram votadas aqui e essa CPI sai representando esse pensamento dos que estão aqui, dos que estão lá fora, né, e do conjunto dos membros. No entanto, por preciosismo, eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho de uma preocupação que foi colocada pela deputada Clarice, eu acho que de maneira exagerada, queria dizer aqui, acho que de maneira, né, um tanto quanto exagerada, mas nós no parlamento temos que ter uma preocupação e fazer uma reflexão, senhor presidente, do momento político que nós estamos passando. Né? Eu sou deputada nova de primeiro mandato, mas de uns meses para cá, poucos meses, é que essa casa está vivenciando, né, de forma muito grave a impossibilidade de funcionamento das suas portas plenamente abertas. Né? De um momento para cá, a casa teve que se tornar mais agressiva com a representação popular aqui dentro. Então, isso merece uma reflexão e, mais do que uma reflexão, isso merece uma política. Existem grupos radicalizados nesse momento na sociedade que têm posições em relação ao governador Sérgio Cabral. Inclusive, eu gostaria de dizer que eu acho que essa casa tem apanhado muito mais em função das ações de governo do que necessariamente da casa. Mas eu acho que existem grupos muito radicalizados na sociedade, mas que se a Alerj tivesse uma política de discussão e intermediação, poderia sim abrir diálogo com esses setores. Mas a Alerj não quer fazer isso. Então eu queria colocar esse elemento para o presidente, colocar esse elemento para os parlamentares. É possível, né, abrir interlocução e a casa poder voltar a ter as suas portas abertas, como sempre foi. Para concluir, não acho que seja de menor monta essa preocupação. Tenho certeza que nem o presidente, nenhum deputado aqui se sente bem, né, em ter que trabalhar nesse clima de bombas, tiros, agressões, né, da forma como nós estamos vivendo. Isso, né, não nos remete à democracia, isso nos remete a outros períodos. Eu acho que nós temos que refletir e nos preocupar em construir uma política em relação a isso. Obrigada, senhor presidente. Eu acho bem ponderadas as manifestações de Vossa Excelência, a presidência levará em consideração. Deputada Cida Diogo. Eu queria também registrar o voto favorável, tanto ao destaque do deputado Luiz Martins, que incluiu, né, novos fatos no relatório, o voto sim também ao relatório, e parabenizar aqui, principalmente o presidente da CPI, deputado Paulo Ramos, o relator da CPI, deputado Robson Leite, e os dois deputados que haviam também feito destaque, a partir do processo de debate, discussão e negociação, deputado André Correia e deputado Albertas, retiraram o destaque. Eu acho que isso mostra o que esse parlamento pode avançar no processo de diálogo, de construção efetiva de um novo momento, exatamente o momento onde a sociedade quer ser mais participativa. E acho que o fruto, isso aqui é fruto principalmente da possibilidade aberta do diálogo e principalmente da ação organizada do movimento dos estudantes. Acho que seja com representação de UJS, de estar mais bem organizado ou não, essa pressão feita pelos estudantes teve um papel fundamental nesse resultado aqui. Sabemos que é fundamental a mesa diretora, a presidência da casa, zelar por esse patrimônio, que não é um patrimônio meu, de nenhuma pessoa, é um patrimônio do Estado do Rio de Janeiro e da história do nosso país. E isso daqui tem que ser zelado. Por isso, às vezes, até o excesso na preservação da segurança, a gente acaba entendendo, mas concordo com a deputada Janira, se houver uma discussão, a construção de uma política onde possa se abrir as portas, garantindo a segurança. Sabemos que aqui não dá para entrar 300, 500 pessoas. Tem um número finito. E aí, a partir da definição de uma política, poderemos garantir todas as representações, seja a mais organizada ou a menos organizada, de estar aqui dentro presente acompanhando. Perfeito, deputado. Deputada
Inês Pandeló. Senhor presidente, eu gostaria de início de parabenizar a CPI que apresentou esse relatório, então, deputado Paulo Ramos, Robson Leite e demais membros. Quero também parabenizar a mobilização dos estudantes da educação, que aqui estão, né, já até saíram, e aqueles que estão lá fora, que estão lutando por uma educação de qualidade, seja ela pública ou privada, que seja uma educação de qualidade. Eu acho que essa CPI deu uma contribuição muito importante para isso. Caberá agora aos órgãos competentes tomarem as suas decisões, mas a CPI já fez o seu papel. Quero também dizer que foi importante a compreensão do deputado Albertassi, deputado André Correia, na retirada dos destaques e a importância do destaque a mais que foi colocado pelo deputado Luiz Martins. Com relação à ocupação aqui da casa, senhor presidente, eu quero dizer que eu também gostaria que tivessem mais pessoas nas galerias. No entanto, eu entendo o momento, entendo o zelo de Vossa Excelência, que sempre foi aberto a receber todas as representações, negociar, abrir diálogo com o governo do Estado, em muitas vezes. Mas quero destacar que isso poderia avançar um pouco mais, ter a ocupação completa das galerias. Mas ressaltar que nós, deputados que aqui estamos cumprindo um papel importante e a votação que aqui houve foi uma votação que todos queriam, os que estavam aqui dentro e que estão lá fora. Então, votamos favorável. E seria muito ruim se a sessão caísse e não votasse esse relatório. E, acima de tudo, os deputados que aqui estão devem respeitar o regimento interno. Tem hora para falar, tem hora para argumentar. Não pode ser de qualquer maneira e qualquer momento, senão a gente não dá cabo da nossa função aqui de legislar e fiscalizar. Deputado Paulo Ramos, deputado Luiz Paulo, depois o deputado Nilton, em seguida Vossa Excelência. Deputado Gilberto e depois deputado Luiz Paulo. Deputado Paulo Ramos está trocando. Deputado Nilton Salomão. Vossa Excelência, deputado Conte e depois deputado Gilberto. Presidente, acho que fizemos nessa tarde aqui uma agenda positiva para a Assembleia. Desde a proposta da deputada Cida, da deputada Janira, de se estudar essa forma de ocupação, de maneira que a sociedade se sinta plenamente representada aqui dentro desta casa, de acordo com os espaços, até esse brilhante relatório da CPI. Veja que esta casa iniciou a discussão aqui há algum tempo, está aqui o deputado Conte Bittencourt, tratando o problema do ensino à distância, da necessidade de novos critérios, novos parâmetros, uma contribuição desta casa. E agora, além de todos os ganhos, a gente vê no relatório o apontamento da necessidade de se rever hoje parâmetros, critérios com relação ao estabelecimento de uma faculdade, de cursos. Afinal de contas, quando um pai coloca um filho na universidade, ou quando o próprio cidadão, com seus recursos, se esforça para chegar à universidade, ele precisa ter assegurado a condição da qualidade do ensino, a condição do término do seu curso. Portanto, este apontamento dessas discussões da CPI contribuem aqui nesta casa, mas precisamos também de ter sensibilidade lá no Congresso, que vai receber com certeza essas propostas. Portanto, não poderia um relatório desse ter sido feito com tamanha competência que merece aqui o agradecimento do deputado Paulo Ramos, que presidiu, e do deputado Robson Leite, do Partido dos Trabalhadores, que foi o relator. Do Luiz Paulo. Senhor presidente, a bancada do PSDB presente, isto é, eu e a deputada Lucinha, votamos favorável ao destaque do deputado Luiz Martins, incluindo o senhor Mendes no relatório.
Mas não é Adenor Mendes Gonçalves? Então, estou juntando. Incluindo o senhor Adenor Gonçalves no relatório final da CPI. Anteriormente, já tínhamos votado favoravelmente no mérito do relatório. Vossa Excelência já presidiu muitas CPIs e sabe como é difícil a dosimetria, porque, ora, os membros, principalmente presidente e relator, podem ser acusados que estão com a mão muito leve e, ora, podem ser acusados de estarem com a mão muito pesada e adjetivando e qualificando com muita ênfase. E compete, o grande debate sobre o relatório é na comissão, onde essa dosimetria pode vir a ocorrer. Aqui no plenário, o destaque excludente é sempre muito perigoso, porque pode deformar, inclusive, o contexto do relatório. Diferente quando é uma emenda includente, que não deforma o conteúdo do relatório. Claro que o relatório pode ter injustiças, mas se o estiver, o Ministério Público, nas suas investigações, irá, com muito cuidado, ponderar, né, as culpabilidades existentes. Então, sempre o melhor caminho de um relatório que vem de uma CPI, ainda mais com a presença da experiência do deputado Paulo Ramos, é se votar favoravelmente ao mesmo. E foi assim que o fizemos. E o bom senso do deputado André Correia e do deputado Edson Albertazzi de retirar os seus destaques supressivos, os fizeram em homenagem àqueles que foram mais sacrificados, que são os alunos. Porque, eventualmente, você pode ter cometido uma injustiça com um empresário da educação XYZ, mas a verdadeira injustiça foi cometida contra os alunos dessas diversas universidades. E eles foram fundamentais para o resultado final, com os que estavam aqui dentro e com os que estiveram do lado de fora, demonstrando que eles queriam, no mínimo, o relatório na íntegra. Então, senhor presidente, eu acho que a Casa se comportou, nesse caso específico, com aquilo que nos ensinou o filósofo Lao Tse, tomou o caminho do meio, o caminho do equilíbrio. E deixarei para me manifestar exatamente sobre as grandes manifestações, ocupação do plenário, no expediente final. Porque, de um lado, verifico que um plenário cheio é o ideal, porque o Estado democrático de direito exige a participação popular. Mas o Estado democrático de direito também exige que meia dúzia de pessoas não possam proibir que o parlamento funcione. Tem que haver uma mediação nessa questão. Nós já vivemos, há 10 dias atrás, esse tipo de problema, né? Quando eu, deputado Freixo, deputada Janira e deputado Wagner Monte, tivemos aqui que ficar mediando uma situação desse tipo. Então, a gente tem que procurar, conversando, uma posição de equilíbrio, que haja, de fato, a participação popular, porque isso aqui é o parlamento, mas que também não haja o impedimento do parlamento funcionar a contento. Muito obrigado. Perfeito, deputado Luiz Paulo. Garantindo que as sessões da Assembleia são públicas e transmitidas ao vivo
pela TV Alerj, além da internet. Deputado Gilberto Palmares. Senhor presidente, eu queria dizer que também votei a favor do relatório e da emenda do deputado Luiz Martins. Queria parabenizar todos os componentes da CPI, especialmente o deputado Paulo Ramos, que foi o presidente, e o deputado Robson Leite, que coordenou. E acho que foi importante que o relatório, ao final das contas, tenha sido aprovado por unanimidade. Aqui é a casa da participação popular, que tem que recepcionar a população, alunos, professores, demais profissionais de educação que tenham se manifestar